Agora sim, né? Vamos oficializar. Boa noite a todos novamente, a todas. Obrigado por estarem aqui mais uma vez no nosso terceiro encontro, né? A gente vai continuar então o que a gente fez nos outros dois encontros, né? Então, só lembrando que no nosso primeiro encontro a gente teve ali uma introdução sobre a abordagem PBL, né? Falamos ali um pouquinho da origem dessa abordagem, falamos também um pouco sobre as características, né, que tem essa aprendizagem baseada em projetos, dos benefícios da sua aplicação, dos desafios também, né? E no nosso segundo encontro, nós trouxemos ali um pouco mais de praticidade em relação à PBL, né? Então, falamos ali de como que essas características elas podem ser aplicadas, né? E como elas estão presentes em um projeto, né? E aí nós finalizamos com uma atividade em grupos ali, para que vocês pudessem analisar um dos projetos que compõem o produto educacional e que fosse feita ali a análise de onde as características de um projeto baseado em PBL, onde que nesse projeto elas aparecem, e caso vocês dessem falta de algumas dessas características, onde que elas poderiam estar situadas no projeto e como que elas poderiam ser trabalhadas, tá? Então, foi mais ou menos o que a gente trouxe nesses dois primeiros encontros, e hoje a gente já vai avançar um pouquinho para tratar de um dos componentes de um projeto, que é a avaliação, né? Mas antes da gente focar no nosso ponto de hoje, quero convidá-los a lembrar um pouquinho, né, de algumas dessas coisas que a gente falou nesses dois primeiros encontros, tá? E como eu sei que muitos já utilizam essa plataforma nas suas aulas, a gente vai fazer essa revisão de uma maneira mais lógica. Então, quero convidar a todos a participar do nosso Kahoot, tão conhecido Kahoot, né? Então, quem tiver com o celular pode utilizar para escanear o QR Code para participar do jogo, e quem não tiver pode utilizar o aplicativo, se tiver instalado no celular, e digitar esse PIN, ou entrar no site, se for o caso do computador, né, kahoot.it, e digitar esse game PIN que está aí, né? Acho que todos já sabem como é que o Kahoot funciona. Olha, já tem um bocado de gente entrando. Deixa eu ver quantas pessoas já estão aqui. 8, 9. Por enquanto temos 12 pessoas presentes. Faltam 3 ainda para a gente poder iniciar. Você não vai botar o link, não? Colocar o link? O link. Então, você pode entrar pelo próprio site do Kahoot, que é esse site direto do jogo, e aí você só digita o PIN pro jogo. Ah, deixa eu ver aqui, eu consegui o link, deixa eu colocar aqui. Pronto, acabei de colocar o link no bate-papo. E aí acho que vai direto se clicar nele. Já temos 10 pessoas, 9. Ok.
pessoa. A gente vai começar. Vamos lá. Pronto. Então vamos. Basicamente são perguntas sobre os 2 primeiros encontros, ok? Então, a primeira frase: John Dewey foi um dos precursores das ideias que deram origem à PBL. Verdadeiro ou falso? Menos de 10 segundos para acabar. 3, 2, 1. Verdadeiro. Ok, very good. Próxima. Qual é a definição da âncora? A âncora é o contexto inicial que motiva a exploração e a aprendizagem. Só lembrando que a pergunta que orienta é a questão motriz. Vamos lá. Ó, Giovana mantendo a ponta. Próxima pergunta. Valendo o dobro de pontos, hein? Qual é a consequência de ter feedback e revisão do trabalho? Resposta certa é a última. Um ciclo de melhoria para ter um produto final robusto e bem desenvolvido. Muito bem. Ó, uma troca de posições aí. Giovana se mantendo na ponta. Próxima pergunta. Dentre os benefícios da abordagem PBL, destacamos... Isso aí, todas as respostas estão certas, né? Todos esses itens são, né, benefícios na aplicação de PBL. Mais uma troca aí, ó, Roberto conseguiu 4 respostas certas em sequência, very good. Agora é true or false. O engajamento dos alunos pode ser um desafio na implementação da abordagem PBL. Verdadeiro. Isso nós falamos até no nosso primeiro encontro, né? Volta, Letícia. Isso nós falamos até no nosso primeiro encontro, né? Que o engajamento, ele tanto é algo benéfico, mas também pode ser um desafio, né? Por conta do fato de que os alunos não estão acostumados com esse tipo de abordagem, né? Então fica um pouquinho complicado, às vezes, manter o engajamento dos alunos. Giovana mantendo a dianteira. Tá lá firme e forte. Penúltima pergunta. O aluno deve ser sempre o ponto de partida da implementação de um projeto. Isso é verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, sim. Falamos sobre isso na aula anterior, né? Que o aluno ele sempre deve ser o ponto de partida, porque o projeto precisa estar conectado com a sua realidade, é a partir dos interesses, é a partir dos objetivos de aprendizagem que nós temos para os alunos das nossas turmas que os projetos começam a ser desenhados. Então, o aluno ele sempre vai ser o ponto de partida dos projetos. Última pergunta, que também vai valer o dobro de pontos, hein? A questão motriz deve sempre focar no quê? Todos responderam no produto, no propósito e no público. Falamos sobre isso também no encontro passado, né? Então, a gente precisa, na questão motriz, pensar o que vai ser a entrega, né? Ou seja, a resposta final para essa pergunta, né? Por que nós estamos fazendo esse projeto, né? Por que nós estamos desenvolvendo esse trabalho, ou seja, o propósito, e o público, né? Ou seja, para quem é direcionado o que nós estamos fazendo, né? Então, finalizando aí, em terceiro lugar, Mari, very good. Em segundo, Silvia. E em primeiro, very good. Congratulations. Mas todos fizeram um ótimo trabalho. Very good. Very, very good. Bom, então já falamos um pouquinho sobre o que nós tratamos nos dois últimos encontros, né? E aí, já que a gente hoje vai falar um pouco sobre a questão da avaliação, né? A gente precisa tentar entender quais são as estratégias que nós podemos utilizar quando a gente vai avaliar em projetos, né? Porque se a gente pensa em avaliar com metodologias mais tradicionais, digamos assim, já está muito claro que essas avaliações, na grande parte das vezes, elas focam apenas no resultado, né? Em uma nota, né, que é ali gerada por conta da quantidade de acertos e erros que os alunos têm, né? Mas mais importante do que gerar uma nota, a gente precisa entender de fato o quanto que aquele aluno aprendeu, o quanto que aquele aluno conseguiu se desenvolver com aquela avaliação, né? Então, quando a gente pensa em avaliar dentro de um projeto, essas são as considerações mais importantes que a gente precisa fazer, né? O que o aluno está desenvolvendo? O que ele conseguiu atingir dentro daquilo que era esperado, né? Então, pensando nessa abordagem, pensando nessa forma de avaliar dentro de um projeto, eu vou compartilhar com vocês um link, tá? E esse link é de um vídeo que fala sobre avaliação dentro da abordagem PBL. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo e que vocês tomassem nota, né, de algumas das ferramentas, algumas das estratégias que são utilizadas dentro da abordagem PBL e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, ok? Acabei de postar o link aqui na nossa caixinha de bate-papo, ok? Então, só vocês clicarem nesse vídeo e aí depois a gente conversa sobre isso. Quando vocês tiverem finalizado, vocês podem colocar na caixinha de bate-papo ok, done, enfim, só para sinalizar que terminaram de assistir o vídeo, ok?
Ok, a grande maioria já terminou. Bom, então eu queria primeiramente ouvir de vocês, né, sobre a questão da avaliação dentro de um projeto, né? No que se diferencia avaliar quando você trabalha com um projeto e quando você trabalha com metodologias tradicionais? O que chamou a atenção de vocês nesse vídeo, né, que fala sobre estratégias de avaliação dentro de PBL? Eu acho que quando ela falou sobre avaliar soft skills, achei interessante. Ela falou habilidade de receber um feedback. Achei interessante porque é difícil escutar, né? Feedback, principalmente se é um feedback ruim, que você considera ruim, negativo. Então, avaliar isso na criança, eu acho que eu nunca tinha pensado. Também me chamou a atenção essa questão de avaliar o receber, né, feedback. Também, Isso. quando eu vi esse vídeo, eu fiquei assim, como que você, né, vai avaliar, né? Porque tem a questão de ser resiliente, de ter ali, né, de fato, um olhar para o que você está desenvolvendo e o quanto aquilo está na direção que deveria estar, né? Bem, bem difícil, eu diria. Também acho, porque você vai ter que pensar bem nesses critérios. O que é receber bem o feedback? É você escutar tudo, é você não rebater, é você ter uma resposta, é você jogar uma outra ideia de volta. Interessante pensar nisso. Sim. Boa noite, posso fazer uma pergunta? Boa noite a todos aqui, tá? Desculpa ter faltado no último encontro. Queria até falar com você depois, tá, Daniel, se possível. Tá? Enfim, sobre essa questão de avaliar feedback, o que eu faço com os alunos, eu não sei se eu estou trabalhando PBL naquele momento, mas quando eu estou passando alguma instrução, ou fazendo alguma dinâmica, ou apresentando até o conteúdo que seja, e eu falo para o aluno assim, ou para os alunos em geral, anote isso aí que é importante, e tal. Aí eu dou uma informação extra, eu já avalio se o aluno está anotando aquela informação, ou se o olhar dele está interessado naquilo. Aí, após isso, mais à frente, o aluno me apresenta o trabalho. Eu faço a mesma coisa. Pode melhorar isso aqui. Você trocaria essa palavra aqui? O que você acha? Quer fazer de novo? Então, se o aluno escuta e faz uma anotação, para mim ele está aberto ao feedback, então ele reagiu bem. Se ele pegou essa anotação, refez e trouxe para mim de volta, para mim, eu entendo que ele fez um bom uso do feedback. Ou se ele só pegou aquela informação e falou, não, tá bom, e ele comete o mesmo erro na prova seguinte, ou no trabalho, ou no projeto, que seja, eu entendo que ele não absorveu o feedback. Essa leitura tem alguma conexão assim, com o feedback voltado para o projeto? Sim, eu acho que o feedback, ele tem essa intenção de ser uma troca, né? É claro que a gente vai vai fazer as nossas considerações. Eu acho que é super importante. É engraçado porque eu estou conduzindo na escola onde eu trabalho, a gente está em vias de ter a culminância de um projeto que a gente desenvolve com a escola inteira, né? E hoje tem um dos projetos que eu sou orientador, então eu estava exatamente com o grupo hoje conversando, né? Porque o grupo queria fazer determinada coisa e eu estava ali fazendo perguntas para o grupo, para eles pensarem se o que eles estavam propondo tinha conexão com o tema do projeto, né? Porque determinada ação levaria por um caminho que não necessariamente tivesse qualquer ligação com aquilo que deveria ser exposto, né? Então, assim, só uma contextualizaçãozinha rápida. É um projeto que fala sobre diversidade, né? Diversidade em todas as suas interseccionalidades, né? E o tema desse ano fala sobre a questão de ancestralidade, sobre a questão de memória, né? Uma vez que a escola onde eu trabalho está fazendo 10 anos, então a gente trouxe esse tema para falar sobre tudo isso, né? E conectar com a região onde a escola está localizada. E o grupo que eu oriento, eles
tem um trabalho de fazer a questão de registro, né? Um trabalho que foca em registrar e manter a memória da escola. E o grupo queria trabalhar ali, fazer uma parede para as pessoas tirarem foto. E aí eu comecei a fazer perguntas para o grupo, né? Mas é a foto pela foto? Qual é o objetivo? Né? Porque foto você pode tirar em qualquer espaço da escola. Você não precisa criar uma parede específica só porque vai ter um papel de parede bonitinho para fazer a foto. Você pode fazer fotos ainda mais relevantes mostrando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na escola. Então, assim, eu fui meio que fazendo perguntas não para que elas fizessem o que eu queria que elas fizessem, não era isso, mas que elas pensassem em como que eles estavam fazendo se conectava ou não com o tema do projeto, né? E eu acho que isso que você propõe, Roberto, acho que é muito nessa direção, né? De trazer ali considerações para os alunos para que eles pensem, faz sentido modificar? Porque pode ser que não faça sentido. É claro que você dá o feedback, você dá o retorno no intuito de que eles melhorem, né? Mas eu acho que é muito nessa direção mesmo, de, olha, isso aqui faz sentido modificar? Qual é o propósito de fazer isso aqui, né? Tá condizente com o que deve ser feito? Não tá? O quão próximo tá do que se espera, né? Então, acho que tem, sim, muita conexão com o que você faz, sim, com certeza. É isso, Felipe, onde estamos e aonde a gente quer chegar. É exatamente isso. É exatamente isso. A Silvia colocou aqui avaliação durante todo o processo, sim. Quando a gente trabalha com projetos, a gente não trabalha apenas com foco no produto final, né? Seja ele qual for, mas a gente trabalha com todo o processo, né? Então, pegando ali quem estava no último encontro, né? Que inclusive autoavaliação dos alunos ou entre si. Com certeza, Isabel, é fundamental a parte de autoavaliação, com certeza. Para os alunos refletirem sobre as suas práticas, o que eles fizeram, o que ficou faltando, né? Trazer ali a questão da participação do aluno, a questão de dividir a responsabilidade pelo processo, né? Não é o professor o único responsável, mas o aluno se coloca nessa posição quando ele faz uma autoavaliação. Perfeito. Então, assim, pegando os projetos, por exemplo, de quem estava aqui na quarta-feira, que a gente, né, teve um momento ali de analisar e identificar as características, a gente pode focar a avaliação em pontos específicos. Hoje eu quero ver se eles de fato desenvolveram a criticidade de acordo com o que nós debatemos, de acordo com o que nós tratamos na aula de hoje. E pedir para que eles escrevam um parágrafo ou alguma coisa, um texto nesse sentido, para que eles apresentem isso, né? Seja de forma escrita ou de forma verbal. Né? Você depois vai trabalhar uma parte do conteúdo linguístico. Você pode sim fazer uma avaliação em cima do conteúdo linguístico que foi estudado, para saber o quanto eles absorveram daquele conteúdo. Né? Então, a avaliação ela acontece ao longo de todo o processo. O que não quer dizer também que você tenha que fazer uma avaliação a cada aula do seu projeto. Não é exatamente isso. Mas que a avaliação ela precisa acontecer de maneira fluida e de maneira constante durante o projeto, certo? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguma opinião? Alguma coisa que já tenha feito nos projetos nas suas escolas? O que vocês gostariam de trazer? Oi, Daniel, boa noite. Oi, Silvia. Então, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Com relação à avaliação, né? Que eu estava ouvindo o Roberto falar na questão do feedback, mas eu fiquei tentando me imaginar fazendo esse processo numa sala do primeiro segmento. Como que seria isso? E seria só uma conversa? Ou se também eu deveria fazer um registro escrito? Ou só fica na conversa mesmo, só na oralidade? Como é que funcionaria isso? Quando você fala primeiro segmento, você está falando de quais anos? Segundo ano, primeiro ano, todos os anos do primeiro ano.
do Fundamental 1. Entendi. Sim. Eu acho que tudo é adaptado, né? Acho que, de repente, você pode trazer para uma realidade mais lúdica com eles, no sentido de, por exemplo, trabalhar semáforos, por exemplo, né? Você trazer os pontos que você quer trabalhar com eles e pedir para que eles pintem, né? O semáforo, né? Em uma das 3 cores, né? Então, participação, você participou bastante, você fez as atividades, e aí o aluno ele pinta de vermelho, ele pinta de amarelo, ele pinta de verde. É claro que você vai ter a sua avaliação sobre esse processo, mas de repente utilizar essa estratégia dos semáforos, por exemplo, pode te ajudar nesse sentido, numa questão de autoavaliação, por exemplo, né? Você pode até fazer a conversa, eu acho que é muito válido trabalhar a conversa com os alunos, porque mesmo eles sendo novinhos, eles são muito transparentes, né? Eu acho que vale super a pena trazer essa conversa dentro da realidade deles, né? De uma maneira bem simplificada. Eu acho que tem total condição de funcionar assim. Alguém tem alguma outra ideia? Alguém que trabalhe também com o primeiro segmento, que possa trazer alguma outra contribuição, gente? Fica à vontade, tá bom? Oi, Guilherme, boa noite. Sem problemas. Estamos falando sobre a questão de avaliação dentro de projetos. Quais foram as outras estratégias que vocês conseguiram perceber nesse vídeo que falou sobre a avaliação? Além do feedback, teve a questão da avaliação ao longo do processo. Que outras questões vocês podem trazer? Com certeza, Guilherme. A intenção do projeto é exatamente essa, né? Você ter ali uma aprendizagem que aconteça ao longo de todo esse processo, né? E a informação que ela é trocada, né, entre os colegas, né, com o professor também, que isso se transforme em conhecimento que eles possam aplicar, não só no projeto, mas também que eles possam aplicar isso fora da sala de aula, né, fora da escola. Exatamente isso, né? O projeto ser conectado com a realidade, né? A ideia é essa. Bom, e como que a gente avalia, né? Existem várias formas, né? Como eu disse, a gente pode focar a avaliação em momentos que a gente queira, de fato, entender como que os alunos estão se desenvolvendo, né? Dentro do que a gente tem como objetivos de aprendizagem para esse projeto que está sendo desenvolvido com a turma, né? Dentre as diversas formas que a gente tem de avaliar, eu vou destacar 2 delas, tá? Uma delas é o que a gente conhece como rubricas, né? Essas rubricas, elas têm ali descritores que vão dizer o nível de atingimento de determinada competência, de determinada habilidade, né? Que a gente está avaliando, que a gente está desenvolvendo com os alunos. E as rubricas, elas podem acontecer em qualquer momento da construção de um projeto, não só no início, no meio ou no final, se a gente estiver falando de avaliar o produto final que os alunos desenvolveram, né? As rubricas, elas são muito comuns. E uma outra possibilidade que a gente tem é o que a gente chama de rotinas de pensamento, né? Que eu vou trazer até um exemplo aqui para vocês, né?
Esses dois tipos de avaliação foram retirados desse livro, né, que inclusive eu até já citei no nosso último encontro, né, que é o Aprendizagem Baseada em Projetos, Planejamento e Aplicação, né, um dos livros que, inclusive, fazem parte do meu referencial teórico, né, da pesquisa. Então, é bem interessante o que as autoras trazem, né. Então, quando a gente fala de rubricas, aqui tem um exemplo de uma rubrica que trabalha ao longo do projeto, né? Então, foi até fazendo uma conexão com o vídeo que a gente acabou de ver, né? Então, aqui a gente tem 4 critérios, né? Nós temos responsabilidade no cumprimento de tarefas, relacionamento com os colegas, cooperação com ideias, organização, ajuda aos colegas e, por último, dá e recebe feedback. Então, a gente tem aqui rubricas que podem ajudar nessa avaliação do quanto aquele aluno está se colocando numa posição de dar feedback para os colegas e receber feedback deles. Então, tem os dois lados, né? Então, é bem interessante esse tipo de rubrica, né? Então, é claro que aqui foi retirado do livro, né? Mas é algo que é totalmente adaptável, que a gente pode utilizar, né? Além dessas 4 rubricas que a gente tem aqui, quais outras vocês enxergam, por exemplo, que poderiam ser utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto? Que outros critérios vocês enxergam aqui como possíveis de serem utilizados como uma rubrica para avaliação do processo? Oi? Oi, organização poderia ser? Eu acho que não tem aqui a questão, o ponto de organização, tem? Não, não tem. Eu acho que seria um ponto a ser avaliado também. Uhum. Mas quando você fala de organização, você está falando do que exatamente? Oi, aí depende do projeto. Poderia ser organização pessoal, né? Organização do material, se está dentro de um grupo, organização do grupo em si, né? Na organização de tarefas entre eles, ou mesmo de material, divisão. Aham, bacana. Sim, faz todo sentido. Mariana, é difícil, sim. Concordo com você. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito? É a gente, antes de mais nada, a gente desenvolver os objetivos de aprendizagem daquele projeto, né? Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer ao longo do projeto, né, durante o processo e o produto final, tudo isso tem que estar relacionado com o que você colocou como objetivo. Então, eu acho que pode ser menos difícil quando a gente tem objetivos de aprendizagem claros. Porque os próprios objetivos de aprendizagem se transformam em rubricas, né? Então, acho que pode ser um caminho para ajudar nesse processo de construção, porque não é fácil mesmo, não é, né? Mas eu acho que pode ser algo facilitador nesse sentido, você ter os objetivos e a partir deles você criar os descritores ou as rubricas, enfim. De fato, Silvia, parece um julgamento, mas eu acho que usando as palavras, né, de maneira sábia, digamos assim, a gente passa a mensagem de maneira transparente para os alunos, sem sermos, né, esse tipo de pessoa, né, de que dá a impressão de que nós estamos julgando, né, porque bem na verdade acaba sendo, né, mas sem passar essa ideia de que isso tá ruim, isso tá bom, né? Então acho que Oi.
Eu lendo aqui, ampliei aqui um pouquinho, por isso que eu falei que parece um julgamento, né? Porque, tipo, aí se eu for levar o pé da letra o que está aqui, né? Aí tem aqui cooperação, então ela coopera durante todo o projeto, trazendo ideias. Aí se for um aluno tímido, que ele está ali participando de outra maneira, mas ele não está falando, não está dando as suas ideias, aí você, como é que faz? Aí você dá uma nota, porque isso daí, no final, acaba sendo convertido em nota, né? Que a gente tem que apresentar no final, Claro. né? No diário. Enfim, aí parece que você está julgando, assim, não, professora, mas eu ajudei em casa, eu fiz a minha parte, sabe? Fica uma coisa assim, para mim não ficou claro como eu lidaria com essa avaliação. Sim. Eu acho que uma coisa que ajuda, até para que se... claro, Letícia, perfeito, com certeza, elas podem sim ser construídas com os alunos. É algo ainda mais relevante, né? Porque eles estão participando do processo. E aí, só complementando, Silvia, eu acho que é muito legal, e uma coisa até que eu faço com os alunos, é ter uma espécie de diário de bordo, né? De que eles vão ali informando quais foram as ações programadas para aquele dia, digamos assim, e eles vão relatando, olha, o fulano de tal fez isso, cada um relata as suas ações, o que foi feito, as discussões que aconteceram, né? Então, acho que isso ajuda também a gente a ter uma visão mais ampliada do trabalho que os alunos estão desenvolvendo, porque sim, a gente tem alunos que são tímidos, alunos que contribuem de diversas outras formas, e o fato deles apenas não verbalizarem isso não quer dizer que eles não estejam contribuindo, né? Nós temos até mesmo hoje, eu presenciei uma cena dessa de um aluno que é extremamente tímido de uma das turmas da primeira série, mas ele está trabalhando com o que ele tem de talento, porque o que ele tem é um talento que é ele desenha absurdamente bem. Então ele está sim contribuindo, né? Mas ele está contribuindo com aquilo que ele sabe fazer, né? Enfim, com toda uma parte artística que os outros não têm, né? Mas não é o desenho pelo desenho, mas é o que ele está fazendo é um trabalho de contribuição com ideias que estão totalmente relacionadas ao projeto que está sendo desenvolvido, né? Então, eu acho que sim, faz todo o sentido que você colocou, e esse diário de bordo ele pode ajudar nesse sentido. Oi, deixa eu só falar uma coisa sobre a questão dos alunos tímidos também. Eu até coloquei no chat. Mas você estaria desenvolvendo nesse aluno as habilidades necessárias. Então, ele é tímido, mas de repente, ao longo do processo, ele vai desenvolvendo ali e vai perdendo um pouco a timidez, vai, como eu falei, desenvolvendo novas habilidades. Então, tudo bem, a gente tem que realmente fazer com que tirar dele o melhor. Então, no caso do seu exemplo, né? O aluno lá era bom em desenho, ele está ali contribuindo com desenho, ok, mas vamos também desenvolver as outras habilidades que não são tão legais assim, que ele ainda não consegue sozinho, vamos chegar nesse ponto. Eu acho que também é uma forma da gente pensar nisso, né? Sim, com certeza, com certeza. Trazer para eles também a ideia de que todo mundo tem algo a contribuir, né? E todos juntos podem construir algo que seja realmente significativo para todo mundo, né? Com certeza. Mais alguém gostaria de colocar alguma contribuição? Bom, aqui a gente tem um outro tipo de rubrica que o livro traz, né? Só que aí já é focando no produto, né? Ou seja, focando na parte final do projeto. Então tem aí o tema, os objetivos de aprendizagem, a estrutura da apresentação, ou seja, como que os alunos apresentaram, né? Como que foi feito, e a questão do trabalho em grupo. Então, são outros tipos de rubrica
que são sugeridas, né, no caso de trabalhar o produto final. Não entendi, Guilherme, a sua pergunta. O material que eu estou fazendo apoio. Não entendi. Eu acho que ele se refere ao livro. Ah, o livro? Eu acho que sim. Não, então, o que eu estou exibindo aqui agora está no PDF que está disponibilizado na plataforma, tá? E no PDF no PDF tem a referência, tá? De onde eu tirei essas rubricas, tá? Então, quando vocês acessarem o PDF, vai estar lá, tá bom? Beleza. Sim, é porque, na verdade, é porque estava na primeira página aqui, ó, a fonte de onde eu tirei, tá? Mas, de qualquer maneira, no PDF aparece lá direitinho para vocês, tá bom? Bom, e aí, quando a gente fala do produto, aí, obviamente, a gente vai focar em outras rubricas, né? Uma coisa é você avaliar o processo e outra coisa é você avaliar o produto final. Então, as rubricas, elas precisam necessariamente ser diferentes, uma vez que o foco é outro, né? Então, essa é uma das possibilidades, né? E rubricas, gente, elas podem ser utilizadas não só para quando a gente quer avaliar competências, habilidades, mas também quando a gente quer avaliar conteúdo, né? A gente pode sim desenvolver rubricas para poder avaliar o conteúdo linguístico que os alunos conseguiram desenvolver, de acordo com aquilo que a gente trabalhou, de acordo com o que é esperado deles, né? Eu acredito até quem já teve experiência avaliando com esses exames de Cambridge, Michigan, né? Existem rubricas, né, para avaliar a parte de speaking dos alunos, por exemplo, a parte de writing deles, né? Então, é mais ou menos nesse mesmo esquema, né? Só que aí focando no conteúdo que é trabalhado com eles. Então, as rubricas, elas são muito flexíveis e muito versáteis nesse sentido, né? Elas não são restritas apenas a trabalhar soft skills, a trabalhar, né, as competências dos alunos, tá? E o outro tipo de avaliação, né, que a gente trouxe aqui como sugestão, é o que a gente chama de rotinas de pensamento, né? As rotinas de pensamento, né, elas têm o intuito de fato, trazer esse momento de reflexão para os alunos, né? Ou seja, é um momento em que não só os alunos eles estão dando um retorno para o professor do quanto eles conseguiram absorver daquilo que foi discutido, daquilo que foi trabalhado, né? Mas também é um próprio feedback para eles, né? No que se refere àquilo que eles de fato precisam melhorar, né? Se algo é necessário ser revisto, né? Para que eles possam chegar ali numa aprendizagem considerada satisfatória, por exemplo, né? Então, é bem interessante trazer esse tipo de avaliação também para que os alunos possam pensar a respeito do processo. Então, essa atividade que eu trouxe aqui, ela se chama I used to think, now I think, né? Então, quando a gente traz ali, a gente está falando sobre o tema, né? A gente está discutindo o tema, pegando até um dos exemplos que eu dei na semana passada, né? A gente falou sobre, no projeto, a questão da influência da mídia, né? Então, tratamos do assunto, então o aluno ele vai escrever ali, né? Então, bom, antes eu achava que era isso. E por que ele achava aquilo, né? E depois dizer o que ele pensa a respeito, depois das discussões, depois dele ter refletido, né? E aí o que ele pensa agora a respeito disso? E compartilhar isso com os colegas, né? Então é uma maneira de ele fazer, né, ou ela fazer essa comparação, né, do que achava, por que achava, e após isso, mudou alguma coisa? Por que mudou, né? E fazer esse compartilhamento de ideias. A Letícia trouxe uma ideia aqui
Aham. Do KWL Chart. Aham. É muito legal também. Acho que é perfeito trazer isso para um projeto. What I know, what I want to know, né? Ou what I want to learn and what I learned. Com certeza. É bem legal. É bem legal. Faz todo sentido trazer isso para um projeto, né? Desenvolvido com os alunos. Perfeita colocação. Sobre as rotinas de pensamento, sobre as rubricas, alguns aqui já relataram a questão de repente, acharem que é um pouco difícil, né? Como é que vocês veem esses dois tipos de avaliação quando a gente trata de projetos? Vocês acham que são coisas viáveis? Vocês acham que é algo que precisa de muita adaptação? Quais são os desafios que vocês acham que existem para implementar esse tipo de avaliação quando a gente trabalha com projetos? Ou os benefícios? Enfim, o que vocês podem falar a respeito? Eu acho que no primeiro segmento, eu não sei como é que eu faria essas rotinas de pensamento. Uhum. As rúbricas até poderia ser com ok, mãozinha para cima, mãozinha para baixo, igual você falou, Uhum. carinha rindo, carinha triste, né? Até poderia, mas essas rotinas eu ainda não me vejo como aplicar no primeiro segmento. Uhum. Assim, essa é um tipo de atividade, né? Existem outros tipos de rotinas de pensamento, né? Que podem ser utilizados. Inclusive, eu posso até colocar depois lá na plataforma um site que trabalha exatamente com rotinas de pensamento. E ali ele vai trabalhando com diferentes segmentos. Então, acho que pode ajudar nesse sentido também para quem trabalha aí com os primeiros anos do fundamental, tá? Eu vou colocar lá depois na plataforma. Tá bom, obrigada. Nada? Oi, eu gostaria de adicionar sobre o que eu comentei no chat, que Claro. eu já utilizei esse chart com crianças de 5 anos, e aí, em vez de. Assim, eu acho que durante o debate é bem difícil deles continuarem só no inglês, então às vezes rola deles falarem em português para eles conseguirem criar uma ideia maior, mas na hora deles escreverem, eu fiz um chart grandão e eles escreveram só algumas palavras-chave em post-its. E a gente fez assim a coluna do What I Know, e aí depois de uma semana a gente fez o What I Want to Learn and What I Learned. E aí então não precisou escrever assim grandes parágrafos, foi só algumas ideias, algumas palavras-chave para eles lembrarem o que eles já sabiam, o que eles querem aprender, porque às vezes eu acho que fica difícil para eles escreverem grandes frases e tudo mais, e aí eu pedi para eles só fazerem palavras-chave só para eles verem fisicamente do que eles estavam discutindo e lembrarem depois. Legal, legal. E inclusive pode ser em português também, né? Não existe a necessidade de ser somente em inglês, né? A ideia, ela pode ser transposta para o português, né? Esse chart, né? De o que eu sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi, né? Isso pode ser, por mais que a gente esteja falando aqui de aulas de inglês, né? A gente pode fazer essa rotina do pensar, né, do refletir em português, né? Não tem o menor problema de acontecer dessa forma, né? Mas perfeito, obrigado pela contribuição. Alguém gostaria de colocar alguma outra ideia? Perfeito. Se alguém quiser depois, fica à vontade. Aqui algumas sugestões para a gente pensar, né, na questão da avaliação. Quando a gente fala sobre a questão do alinhamento, né, alinhar o produto final com os objetivos de aprendizagem. Na verdade, como eu até falei agora há pouco, eu acho que todo o processo avaliativo ele precisa estar
de acordo com os objetivos de aprendizagem, né? Porque, afinal de contas, os objetivos são aquilo que a gente planeja como o que a gente entende como o que os alunos vão desenvolver, né? Que, na verdade, é o nosso destino, né? Aonde nós queremos chegar, né? Então, acho que desde a concepção do projeto até tudo aquilo que vai ser feito como atividade, como avaliação, precisa estar alinhado com o que a gente desenhou como objetivos, né? O segundo ponto, saber o que vamos avaliar, né? Isso é super importante, né? A avaliação, como eu até falei quando estava comentando sobre as rubricas, a avaliação ela pode focar em pontos diferentes, né? Ela não precisa ser somente de competências e habilidades, mas ela também pode focar no conteúdo linguístico, né? Não há problema nenhum. E no final você ter, né? Já que nós precisamos gerar uma nota, né? Você ter esse somatório, né? Você ter uma avaliação que vá acontecendo, né? De modo formativo, mas que no final vai haver uma nota, né? Então, a gente fazer esse balance também, né? De ter avaliação que foque no que está sendo desenvolvido, de competências e habilidades, mas também trazer ali para o aluno, né? Uma avaliação dentro do conteúdo, mas mais do que isso, a avaliação ela precisa ter feedback para os alunos, né? Quando a gente avalia, a gente precisa dar um retorno para esse aluno, né? Porque senão, qual é o objetivo daquela avaliação, né? Ele precisa entender o quanto que ele desenvolveu e o que ele precisa fazer para poder desenvolver ainda mais aquelas competências, as potencialidades, enfim, o que está sendo avaliado dele, né? Então, porque esse feedback, ele não só vai servir para o aluno, mas também vai servir para a gente no que se refere às decisões que nós temos que tomar sobre o direcionamento daquele projeto. Então, se eu faço um tipo de avaliação e o que eu obtenho de feedback por meio do que eu avaliei não foi o que eu esperava, eu vou ter que redesenhar a minha rota, né, para poder fazer algo para que os alunos voltem para o caminho e continuem seguindo da maneira que se espera. Então, a avaliação ela precisa trazer essas informações para os alunos, mas também para a gente, né? Serve para os dois, essa questão da avaliação. No caso, o feedback que essas avaliações vão dar, né? E uma outra dica, vou compartilhar com vocês já, Letícia. Um roteiro de avaliação, o roteiro ele pode ser entendido de algumas formas diferentes, né? O roteiro ele vai estar ligado, obviamente, ao desenho do projeto como um todo, né? Então, você quando desenha o projeto, você vai pensar, em quanto tempo esse projeto vai ser realizado, né? O que vai ser trabalhado, qual é a ideia de trabalhar em cada um dos dias de execução desse projeto, onde que essas avaliações vão entrar, o que vai ser avaliado em cada um desses pontos, né? Quantas avaliações vão acontecer. Então, o roteiro ele pode ser entendido por esse lado, né? E aí ele vai acabar sendo meio que personalizado, porque cada projeto pode pedir um tipo de avaliação diferente, né? Trabalhar uma quantidade X de avaliações, né? Mas também um roteiro no que se refere à questão de um produto, né? Pensando no produto que os alunos vão avaliar. Então, você ter ali um roteiro com as instruções, né? Com toda a organização necessária para que os alunos entendam o que eles precisam fazer enquanto produto final, tá? Então, o roteiro pode ser entendido dessas duas formas, tá? Alguma outra sugestão que vocês tenham em relação à questão da avaliação? O que vocês acham que é importante considerar também
quando a gente vai avaliar dentro de projetos? O que vocês acham que é essencial para a gente, enquanto professor, quando a gente trabalha com projeto? Com certeza, Hélio. O engajamento é fundamental até no momento de avaliação, né? Então, por isso é que tudo tem que estar muito ligado, né? E tem que tudo ser relevante no sentido de estar conectado com a realidade daquele contexto escolar, né? Porque senão o engajamento ele pode de fato ser um problema e não algo que vá realmente acontecer de maneira natural. Alguma outra questão que vocês gostariam de colocar? Perfeito. Bom, então nós vamos para o nosso momento agora hands-on, tá? Nesse momento a gente vai trabalhar com os outros 2 projetos que fazem parte do produto educacional, tá? Na quarta-feira, para quem estava presente, nós trabalhamos com os projetos 1 e 2 e hoje nós vamos trabalhar com os projetos 3 e 4, tá? Então, eu vou dividir vocês em grupos, tá? De forma aleatória. E, de acordo com a sala que vocês forem encaminhados, vocês vão trabalhar com um dos 2 projetos. Então, se vocês forem encaminhados para uma sala ímpar, vocês vão escolher o projeto 3. Se vocês forem encaminhados para uma sala par, vocês vão trabalhar com o projeto 4. Ok? E aí, qual é a ideia? Que vocês foquem na parte de avaliação do projeto, né? Então, vocês vão ver ali a proposta do projeto, tá? E vocês vão ver ali o modelo de ficha de avaliação em formato de rubricas, tá? Que foi sugerido para aquele projeto. Então, a ideia é vocês fazerem essa análise e entenderem ali se aquela avaliação ela está sendo condizente com a proposta do trabalho, ok? E aí, pensando no processo contínuo de avaliação, eu gostaria que vocês fizessem sugestões de onde poderiam ser inseridos momentos de avaliação naquele projeto. Tá? Então, são 2 partes diferentes. Olhar o produto final e entender se aquela ficha tem, de fato, conexão com o projeto em si, né? E a outra parte é pensar em outros momentos de avaliação que podem acontecer dentro daquele projeto. E aí tem até atividades que já estão no próprio projeto, que estão sugeridas no projeto, que podem ser uma atividade que seja utilizada como uma avaliação, por exemplo, se o grupo assim entender, tá? Então, é mais um trabalho mesmo de verificar como que a avaliação está acontecendo nesse projeto. Feito isso, eu vou pedir para que apenas uma pessoa do grupo faça as considerações que o grupo discutiu e concordou, que vocês façam isso na página do Day 3. Então, deixa eu até voltar aqui e mostrar para vocês. Então, na página do Day 3, a gente tem aqui Analyzing PBL Projects. Então, nessa página aqui, eu tenho que colocar, já vou colocar aqui. Vocês vão
colocar as contribuições do grupo. Ok? Então, é só uma pessoa por grupo. Se tiverem alguma dúvida, eu estarei aqui, tá? Já vou colocar vocês nas salas, ok? Vamos ver aqui. O número de salas. Pronto. Vocês já vão receber os convites. E aí, qualquer dúvida, estou aqui. Daniel, eu e Letícia, Oi. nós não conseguimos entrar. Eu, Lorena, né, e as Letícias do grupo, dos grupos. Ué, gente, como assim? Tenta ver se agora foi. Vou tentar agora, peraí. Aqui tá dizendo que vocês entraram, que vocês estão na sala. Aparece uma tela preta para mim, carregando e não entra. Ué? Porque aqui aparece para mim até que vocês já estão na sala. Tá com pontinhos de reticência, como se estivesse carregando e nada. Agora a tela ficou totalmente preta e nada. Gente, que doideira.
Estranho. Ó, a Letícia foi. Letícia Araújo foi. Não conseguiu ainda? Não, ainda não. Eu vou fechar essa janela que abriu aqui, vou fechar e você tenta me chamar em outro grupo. Eu fechei a janela, Tá, tá? tá bom. A gente calcula isso. Professor, Oi. eu tava com a Isabela aqui, o Guilherme, e aí eu caí. A sala 2, né? Isso, é. Vou te colocar lá. Obrigado. Nada.
Olá, Daniel.
Bom, acho que agora estão todos de volta, né? As salas, as breakout rooms foram automaticamente fechadas. Bom, só vou pedir então que os outros dois grupos, o pessoal puder só colocar as contribuições lá no fórum do Day 3, por favor. Né? Só uma pessoa do grupo pode fazer, não tem problema, né? Como eu tinha falado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de modo mais abrangente não, mas de modo mais superficial, assim, o que vocês viram nesses outros dois projetos em relação à avaliação, ou enfim, qualquer consideração que vocês gostariam de fazer nesse momento. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu, o Guilherme e a Isabel, né? A gente estava vendo lá o projeto que falava da questão da alimentação e o projeto, pelo que a gente conseguiu, assim, dar uma olhada geral, né? Porque a gente acabou tendo problemas técnicos e depois conseguiu já no final, no segundo momento de acréscimo, conseguir dar uma olhada, assim, de maneira mais superficial. Mas a gente percebeu, assim, que a todo momento o projeto, durante os 6 dias, né, em que ele é realizado, a todo momento o aluno ali também ele é convidado a refletir, a fazer uma autoavaliação, a socializar. A gente conseguiu perceber um pouco dessas questões ali, de maneira, né, essa influência de outros países na alimentação, e a rúbrica ali está presente, a parte da socialização, que eu acho que isso são elementos também aí da avaliação, né, dentro de um projeto. Se os colegas quiserem falar também, não sei. Legal, obrigado pelas contribuições. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre o que observaram? Pode falar, Guilherme. Foi que aquela questão da aprendizagem totalmente contínua e aquela avaliação a todo momento. Tanto o professor quanto os alunos, eles vão fazendo a avaliação. Os alunos fazendo a sua autoavaliação durante esse processo de construção, ali na construção do grupo, e o professor, né? Porque na discussão para montar o trabalho, a gente acaba tendo essas avaliações. Será que a gente está indo bem? Será que a gente não está? Porque a organização do grupo, como é que a gente está indo? Eu acho que isso acaba, querendo ou não, ser um processo de autoavaliação também, porque para você concluir o trabalho tem aquela questão de ter organização, né? E os alunos vão ver se eles estão organizados ou não, para onde o trabalho está indo. Então, desde o primeiro momento há uma autoavaliação. O professor a todo momento fica ali observando, querendo ou não, como esses alunos estão fazendo cada etapa do processo, o processo de roteiro, de vídeo, e é toda hora uma aprendizagem, uma troca. O professor vendo a maneira como eles estão se relacionando com o material, ao mesmo tempo que eles também estão ali trocando ideias entre si. E eu achei muito legal essa questão toda de que a grande atividade, por mais complexa que pareça, no fim de tudo, na minha interpretação, ela é uma tarefa de aquisição de vocabulário, querendo ou não. Uma grande aquisição de vocabulário. Porque você ali vai estar pensando, querendo ou não, na sustentabilidade na comida. Mas não tem como falar disso sem falar de
o processo de cozimento, receitas, então medidas. Então é um enriquecimento, querendo ou não, de vários como essas caixas de vocabulário que os alunos acabam ali praticando. E também é aquela questão como é que se fala? Da cultura, né? Porque a gente não pode desassociar língua de cultura, né? Que a língua tem as suas manifestações culturais e é de extrema importância. E tem a questão atual da globalização. E a gente vê que como o inglês é uma língua hoje globalizada, ele faz a inserção das comidas dos países próprios de língua inglesa, mas querendo ou não, por ele ser essa língua franca, que todo mundo está falando, ele acaba, querendo ou não, fazendo com que outros países troquem receitas, comidas e atos sustentáveis entre si. Então, achei bem interessante toda essa questão de estrutura do trabalho e essa avaliação a todo momento que é feita, bem rico. Legal. Obrigado. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? No nosso grupo, a gente pegou o primeiro tema, no qual com os alunos no final teriam que fazer uma peça artística, e ao lado dessa, próximo a essa peça que eles montassem, teria que ter um painel descritivo. E a gente achou que as propostas, as descrições colocadas ali pelo professor das atividades, os textos escolhidos, até a música que foi sugerida, estavam muito pertinentes com o tema. Estava tudo muito, muito redondinho, muito, muito legal. As avaliações a gente achou bem interessante o que estava colocado. Nós sugerimos uma sobre soft skills e uma outra, que agora me falhou. Mas nós sugerimos 2 atividades de avaliação. Mas o que você colocou, o formato como está colocado lá, de tabela, com a indicação das habilidades da BNCC, a descrição direitinho e ali o que seria um possível feedback, junto com a pontuação, eu achei sensacional, porque você bate o olho, você sabe o que é, e eu acho que até para você conversar depois com os alunos e explicar, fica muito mais fácil. Sim. Então, acho que é isso. Nós demos ótimo. Uma sugestão lá, né? Bem tímida. Tá ótimo. Mas... Sem problema, depois eu vou ver. Foi muito legal. Tá bom. Beleza, obrigado. Mais alguém? Ok. Bom, então, só para a gente encerrar, a gente tem aqui 2 frases para a gente pensar sobre a questão de assessment, né? A questão de avaliação dentro de PBL. Então, para quem acha que qual seria aí um challenge, né? Quando se trabalha com assessment em PBL, o que seria, né? E algo que vocês acham que poderiam implementar futuramente em relação a assessment em PBL. Rúbricas, com certeza. Bem legal. Super funcionam, acho que elas são bem straight to the point quando bem elaboradas, né? Elas precisam ser objetivas e darem conta do recado, né? Acho que é algo que traz um feedback para o aluno, né? Quando você mostra para ele que, olha, você está aqui, né? Então, estou te dando uma outra possibilidade. Legal, self-evaluation é muito bacana, é muito importante, né, de acontecer. E isso, diário de bordo é bem legal, é bem interessante a gente ter isso, né, para poder ter ali as ações, o planejamento que foi feito, o que está sendo feito, como está sendo feito, é bem legal. A avaliação ela precisa ser justa, né, ela precisa realmente ser justa, porque senão o aluno que, né, teve ali um desempenho muito bom, se ele tem uma nota muito parecida com quem não colaborou ou quem não se engajou,
isso desmotiva os dois, né? Porque o que teve uma nota, né, um engajamento muito alto, vai dizer, então eu não precisava ter feito tudo isso para ganhar essa nota. E o outro que não fez quase nada, vai dizer, beleza, já que eu ganhei uma nota boa a esse ponto, então, né? É bem por aí. Self-reflection, sim. Com certeza, concordo, Letícia. Eu acho que trabalhar com PBL é realmente mudar esse, né, esse paradigma, né, de que eu vejo muito isso até pela escola onde eu trabalho, porque na orientação dos projetos, os alunos esperam muito que a gente já diga o que fazer, como fazer, né, sem que eles reflitam. É por isso que eu gosto de trabalhar muito com a questão de perguntas com eles, para orientar do tipo, vamos pensar, vocês têm que desenvolver isso, mas e sobre isso? E sobre aquilo, né? Fazer perguntas para que eles reflitam é muito importante para isso, porque senão eles vão sempre esperar da gente que a gente dê o caminho de forma muito explícita e que façam o trabalho por eles, né? Acho que é muito por aí, né? Que o ensino tradicional funciona, né? Ser muito explícito, né? Exatamente. É bem por aí, Silvia, bem por aí. Bom, pessoal, quero agradecer demais a participação de todos. Foi muito bacana mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado. Queria só lembrar, deixa eu até finalizar a gravação.